Olá, eu sou o professor Alcino, da Federal de Uberlândia. Essa é a minha segunda aula no curso de Introdução ao Altruísmo Eficaz. Nessa aula, nós trataremos de algumas objeções e críticas ao altruísmo eficaz e, por tabela, ao utilitarismo global, especialmente a objeção sistêmica e a chamada crítica institucional. Vamos lá. Há várias objeções endereçadas ao altruísmo eficaz. Aison Gabriel, num texto de 2017, organizou as críticas principais em torno de três grupos de problemas. Primeiro, problemas relacionados à maximização utilitarista, que levaria a certa desconsideração ou enfraquecimento de outros valores, como a igualdade, a prioridade ou urgência, direitos e restrições deontológicas à busca do maior bem agregado. Em segundo lugar, há um viés, essa é a crítica, um viés metodológico pelo favorecimento excessivo a uma perspectiva individualista e de curto alcance, que seria cega a aspectos que não o bem-estar individual e a medições de intervenções através dos ensaios, das pesquisas controladas e randomizadas, e também por custo-efetividade, comparação de custo-efetividade entre intervenções. Tudo isso seria um excessivo viés metodológico. O terceiro grupo de objeções é a inabilidade, ou está relacionado à inabilidade de se lidar com a estrutura política e com a dimensão institucional ou governamental relacionadas à pobreza. Enquanto as dificuldades estão de algum modo interligadas, as duas primeiras são mais abstratas, enquanto a última mais prática, e está mais presente no debate público e político sobre o altruísmo eficaz, inclusive no Brasil. Acerca disso, a oposição entre a ação individual, de natureza filantrópica, baseada em ponderações de custo-eficácia das intervenções a apoiar, de um lado, e a ação coletiva de natureza política, baseada ou em ponderações teóricas e práticas contra o sistema econômico como um todo, ponderações que se chamam talvez de anticapitalistas, ou baseadas em ponderações econômicas e institucionais sobre o desenvolvimento humano, por outro lado. Então, essa contraposição geralmente leva parte dos defensores do ativismo social a se oporem ao altruísmo eficaz. Brian Berkey, num trabalho de 2018, reunindo literatura mas também manifestações da mídia contra o altruísmo eficaz, analisou a crítica institucional, para a qual haveria no altruísmo eficaz uma negligência quanto a questões relativas à mudança nas instituições, mudanças essas tidas como necessárias para se atacar as raízes da pobreza global. Assim como, algo pior ainda, uma adoção de atitude suficientemente pró-sistema. Ele encontrou 4 temas centrais. Primeiro, o altruísmo eficaz toma a ordem mundial como dada e avalia, a partir disto, como se poderia ser o mais beneficente dentro desse arcabouço. Segundo, o altruísmo eficaz possui uma concepção individualista dos agentes e da própria sociedade. Terceiro, o altruísmo eficaz não coloca em xeque e, por fim, até endossaria mecanismos sociais ou institucionais subjacentes à organização predominantemente capitalista da sociedade, algo mais amplo em que se gerariam e se manteriam os problemas, como, por exemplo, da pobreza global. Quarto tema, ao se exigir que se avalie o custo-eficácia e o benefício esperado das ações que visam mudança nas instituições, mudar o sistema, o altruísmo eficaz distorce o valor
das atitudes e ideias revolucionárias. Berkeley sintetiza estas manifestações em duas críticas institucionais. Crítica institucional 1. Há razões morais fortes para que os indivíduos direcionem seus recursos e tempo para esforços que promovam a reforma institucional antes de direcioná-los a prover ajuda àqueles vivendo na pobreza, por exemplo, pela doação para algumas das organizações recomendadas pelos altruístas eficazes. Crítica institucional 2. Os altruístas eficazes não podem, dados os seus compromissos centrais, apoiar que os indivíduos direcionem seus recursos ou tempo para ao menos alguns dos esforços que promovem a mudança institucional para a qual há de fato boas razões morais para se devotar tais recursos. Essas foram duas críticas institucionais. Bom, essas objeções e críticas têm uma estrutura muito similar às que Peter Singer vem recebendo desde a publicação de seus escritos sobre ética prática. Ou seja, objeções ao utilitarismo preferencialista de atos. Nós temos o utilitarismo de regras como uma variação do utilitarismo de atos. O de atos focaliza os atos individuais e as avaliações sobre alternativas de atos individuais em cada circunstância, enquanto o utilitarismo de regras avalia quais as regras são mais beneficentes, mas depois de estabelecer ou descobrir essas regras, as ações individuais seriam avaliadas por regras e não pelo próprio princípio beneficente. O Peter Singer adota criticamente o utilitarismo de atos, ainda que ele aceite que as regras cumpram um papel muito importante dada a nossa psicologia. Mas o fundamento seria o utilitarismo de atos. E muitas das críticas se direcionam, implícita ou explicitamente, a este utilitarismo. Mas também há objeções às teses controversas que Singer defendeu com base nesse utilitarismo e objeções específicas à ética da assistência aos pobres. Nessas últimas, em especial, há as críticas referentes, primeiro, relacionadas ao direito de cuidarmos prioritariamente de nós mesmos e de nossas famílias. Segundo, críticas relacionadas ao respeito necessário ao direito de propriedade e à liberdade de se fazer o que se quer com o próprio dinheiro. Terceira, a crítica de que deveríamos aceitar uma triagem natural para diminuir naturalmente as populações pobres através da própria pobreza, ao invés de se interferir com a ajuda internacional. Quarta crítica: o padrão de ajuda defendido pelos utilitaristas é demasiadamente elevado e, por isso, contraproducente. E, por fim, quinto, e é isso que é importante agora, defende-se que os problemas humanos sejam tratados no nível governamental e institucional, e não no nível individual. Essa última objeção, algo como deixar a cargo do governo, é bastante comum. Na versão aqui em foco, a crítica alega que atuar com doação beneficente para organizações não governamentais seria ruim porque substituiria a responsabilidade governamental, que é política e institucional. Seria substituir isso pela responsabilidade filantrópica e individual, o que induziria os governos a abandonarem sua função específica. Respondendo a isso em específico, além de se questionar as evidências de que a doação e a atuação beneficente enfraqueceriam o apelo pela ação governamental, ou se não, antes, funcionariam no sentido contrário, mandando aos governantes uma mensagem sobre o valor do combate à pobreza
por parte dos cidadãos, Singer escreveu, eu cito: como cidadãos ativos e preocupados, devemos lutar por novos padrões de ajuda pública e privada. Devemos também trabalhar em prol de arranjos comerciais mais justos entre ricos e pobres, incluindo acabar com os subsídios que as nações ricas pagam aos seus produtores agrícolas, tornando impossível aos países pobres competir nos mercados globais. Talvez seja mais importante atuar politicamente em favor dos interesses dos pobres do que doar recursos a eles. Porém, por que não fazer ambas as coisas? Infelizmente, muitos usam a visão de que ajudar é responsabilidade do governo como uma razão contra a doação, e não como uma razão para atuar politicamente. Fim da citação. Singer apresenta uma resposta parecida em outros textos e acrescentando uma abertura para a mudança do foco ou mudança da intervenção que se deva apoiar, mas desde que tal mudança ocorra de acordo com as evidências, de acordo com a melhor ciência disponível, como, por exemplo, numa passagem do livro The Life You Can Save, A Vida que Você Pode Salvar, que eu apresento agora. Citação. Embora creia que devemos doar parcela bem maior a organizações que combatem a pobreza, mantenho a mente aberta sobre o melhor modo de acabar com a pobreza. Se após investigar as causas da pobreza mundial e qual abordagem é melhor para diminuí-la, você realmente acreditar que uma mudança mais revolucionária é necessária, então fará sentido que você coloque sua energia, seu tempo e seu dinheiro em organizações que promovam a revolução do sistema econômico global. Fim da citação. Com isso, Singer mantém um duplo desafio aos críticos. O que fazer com os recursos e com o tempo que individualmente nós já temos, em relação aos muito pobres que precisam desesperadamente dos recursos agora? E o que fazer de eficaz para mudar o sistema, e que seja tão ou mais custo-eficaz do que a doação beneficente? Para ele ainda é uma questão empírica em aberto se as soluções sistêmicas realmente funcionam e quanto funcionam. Ou se, caso haja pouca chance de se realizar o tipo de revolução que se procura, se não seria melhor procurar outra estratégia com melhores chances de ajudar realmente ao menos algumas pessoas muito pobres. Berkes também termina o seu artigo sugerindo que há ilusão na visão dos críticos sistêmicos. Se as sugestões não comprometem a renda dos ativistas de classe média e alta com algum percentual significativo, nem o tempo disponível dedicado a esforços e práticas claras e objetivas, tempo que seja também significativo, ambas as coisas avaliadas de modo similar ao uso da renda ou tempo dos membros do altruísmo eficaz, então os críticos talvez estejam apenas interessados em se opor ao desafio da doação individual e governamental eficazes, e não interessados em incrementar a atuação política para que se torne robusta e eficaz. Além disso, Singer e Berkey e os altruístas eficazes podem desafiar o ativismo político tradicional como desafiam a filantropia tradicional. Ou seja, sem levar a sério os resultados e a ponderação do custo-eficácia, podemos estar apenas nos auto-enganando e desperdiçando tempo e recursos valiosos, de forma a deixarmos de salvar ou ajudar ao menos parte das pessoas muito pobres concretamente. Berkey conclui em seu artigo de 2018 que a objeção sistêmica, então, não procede. Primeiro, os valores do ativismo político não se sobrepõem ao valor altruísta eficaz da promoção do maior bem-estar, que é o fundamento ético também para os valores políticos. Segundo,
As teses centrais do altruísmo eficaz integram o desafio sistêmico e podem acomodar as exigências feitas pelos críticos. Podem acomodar as exigências se, mas somente se, haver suficiente evidência da eficácia do ativismo. Um ponto importante é que nos dois casos não faz sentido opor um ao outro. Já Gabriel, no texto de 2017, é mais comedido em sua conclusão. Ele aceita que as objeções ao utilitarismo e à metodologia de estudos randomizados e controlados indicam aspectos relevantes com os quais o altruísmo eficaz pode e deve lidar melhor para, inclusive, aperfeiçoar-se. Mas Gabriel sugere que há como fazer isso dentro do altruísmo eficaz, sem precisar sairmos dele próprio. Ele sugere, por exemplo, que quando há incerteza sobre o custo-eficácia comparativo de intervenções, então se pode integrar outros critérios, como equidade ou promoção de direitos, diminuindo-se assim o viés quantitativo, individualista e de curto prazo, presente para os críticos na aplicação da metodologia básica do altruísmo eficaz. Bom, voltando à objeção sistêmica em particular, Gabriel também considera que reformas institucionais são, de fato, uma questão importante dentro do altruísmo eficaz, e não contra o altruísmo eficaz. E que, quando bem compreendidos os princípios e as aplicações do altruísmo eficaz, quando bem compreendidos, estaria havendo mais um problema de comunicação e de linguagem inapropriada do que de substância. Por exemplo, a linguagem da assistência para o desenvolvimento. Essa linguagem hoje em dia seria desorientadora. O foco seria superar de modo eficaz a pobreza, mas também de promover o maior bem em qualquer instância em que isso seja custo-eficaz, incluindo novas áreas, frutos de maior conhecimento dos problemas humanos ou problemas do mundo, porque incluímos aqui os animais, e das intervenções que podem impactar positivamente na sua superação. Gabriel também entende que o altruísmo eficaz e os movimentos que atuam politicamente e possuem uma linguagem mais apropriada para a dimensão institucional, por exemplo, a linguagem da justiça social, mas também possui causas real ou potencialmente relacionadas a se fortalecer os grupos vulneráveis e fragilizados da sociedade, e políticas como a implantação de serviços de saúde gratuitos, fortalecimento de mulheres expostas à violência de gênero. Pois bem, tais práticas podem interagir e integrar-se construtivamente. Dado que há, na verdade, uma zona de incerteza, na visão de Gabriel, sobre como realmente promover o que é o melhor a longo prazo, a união dos dois ideais, do altruísmo individual e do engajamento político, e uma maior pluralidade metodológica para se avaliar os resultados, seria, tal união, algo mais benéfico a todos. Há, porém, ainda uma versão mais desafiadora e sofisticada de crítica institucional, e que é apresentada por economistas do desenvolvimento humano. Jeff McMahon, num trabalho de 2017, inclusive, sugere que tal crítica é epistemicamente mais séria e interessante, afirmando que as críticas provenientes de filósofos e ativistas sociais se revelam mais como que mera expressão do seu desgosto, sem que se apresente um bom argumento e também sem responsabilidades práticas. Mas não no caso dos economistas, porém, já que o aspecto crítico se daria no potencial ou real conflito entre as atividades das organizações e instituições globais de assistência, de um lado, e os serviços e instituições estatais locais, de outro. Haveria efeitos colaterais negativos relacionados ao enfraquecimento ou dispersão do ativismo social local, ou seja,
dos cidadãos mais esclarecidos e ativos, das comunidades mais pobres e das políticas públicas mais adequadas, que agiriam em favor de serviços e prestação de contas pelos setores governamentais. Por fim, os economistas do desenvolvimento alertam para a relação entre ajuda global e corrupção, uma vez que o poder local normalmente é autoritário e, com isso, corre-se sempre o risco de manutenção de mecanismos geradores da pobreza, além da perda de parte substancial ou de todos os recursos empregados. Essas críticas dos economistas, porém, são facilmente respondidas pelos defensores do altruísmo eficaz. Um problema inicial, por exemplo, é que os críticos não parecem perceber as diferenças entre as ações de ajuda internacional tradicionais, de fato pouco eficazes, e de onde provém muitos dos dados que eles usam nas críticas, e, de outro lado, as ações e organizações endossadas atualmente pelo altruísmo eficaz, com os respectivos dados empíricos novos já disponíveis e ainda em coleta. Por exemplo, os críticos não consideram ou não visualizam a interface que já existe na prática e ainda tem espaço para se desenvolver entre várias das organizações apoiadas no altruísmo eficaz, como a Schistosomiasis Control Initiative, Iniciativa de Controle da Esquistossomose, ou o projeto Health Children, Projeto Crianças Saudáveis, e outras intervenções em que, além delas, as organizações, há setores estatais e sociais das próprias populações atingidas que são mobilizados, especialmente o setor de saúde e o setor educacional, as escolas, que são mobilizadas para ações como o combate a parasitas em crianças pobres ou do seu fortalecimento nutricional. Assim também como são os pobres fortalecidos pela transferência de tecnologias em saúde pública e produção. Assim também como têm a sua vida melhorada por ações como o incremento direto da renda dos mais pobres, especialmente das mulheres. Essas ações todas que são citadas pelos altruístas eficazes não enfraquecem de modo algum o desenvolvimento local. Ao contrário, eles fortalecem a população local para que se torne um agente social menos vulnerável. Novamente, poderia se repetir aqui, o altruísmo eficaz já incorpora tais desafios internamente. Eles são parte do movimento e da avaliação do impacto das intervenções, e não algo que o desabone. O altruísmo eficaz esteve e está aberto a rever a priorização de causas e a priorização de organizações, mas desde que de acordo com evidências as mais precisas disponíveis. Assim, parte da resposta do altruísmo eficaz aos economistas do desenvolvimento se dá na forma de debate sobre a informação disponível. Sobre isso, segundo Hillebrand, num trabalho de 2015, os dados mostram que, na verdade, a ajuda internacional foi, globalmente, boa para o desenvolvimento e que não houve diminuição de gastos governamentais locais com saúde, onde houve a atuação de organizações não governamentais do tipo que o altruísmo eficaz apoia. Peter Singer também apresentou a sua resposta num texto de 2018 ao Manifesto dos Economistas do Desenvolvimento, apresentado no texto de Alkire e outros em 2018 também. Eles se manifestaram contra o que chamaram a moda do custo-eficácia, a moda dos ensaios controlados, randomizados e de micro-intervenções. Singer resume bem o debate que o altruísmo eficaz fomenta em relação a tal crítica institucional. Para ele,
dependendo da eficácia das propostas específicas que se possa considerar, faremos um maior bem com a doação para a ajuda eficaz aos mais pobres do que ao, entre aspas, aspirar a eliminar as raízes causais da pobreza, fecha aspas, sem uma estratégia realista e clara para se chegar a tal meta. Contra o que Singer vê como uma visão sombria presente no manifesto, visão sombria acerca da persistência da pobreza, Singer cita os dados atuais sobre a enorme diminuição da pobreza extrema e da mortalidade infantil, por exemplo, a partir de 1990. E contra a visão de que bilhões de dólares em ajuda internacional, sem especificar no manifesto um período, foram tais dólares sem efeito algum. Singer cita os dados atuais que mostram que os bilhões de dólares foram de fato muito baixos em termos percentuais, mesmo que o recurso chegasse aos mais pobres, o que também não foi totalmente o caso. E se chegasse aos mais pobres, chegasse na forma de intervenções eficazes, o que também não foi o caso. Já sobre os estudos do tipo controlado e aleatório, Peter Singer concorda que eles são complexos e mais caros, e muitas vezes serão inaplicáveis. Mas ainda assim, pede que se compare isso com o custo maior de se usar recursos sem levar em conta sua eficácia, quando ela pode ser apurada ou quando já existem evidências acerca disso. Singer também nos lembra que as organizações eficazes e o altruísmo eficaz como um todo já fazem estudos com outros recortes metodológicos e se beneficiam de dados empíricos e conceituais de pesquisas acadêmicas e de grupos acadêmicos especializados em saúde e desenvolvimento. Tudo isso para além dos estudos randomizados e controlados. Por fim, terminando essa nossa análise das objeções ao altruísmo eficaz, sobre combater as causas da pobreza e sobre as sugestões dos economistas para resolvê-las, sugestões relacionadas quase sempre ao acesso à educação e saúde públicas, às políticas coordenadas de mitigação do aquecimento global, o combate aos subsídios do setor agrícola nos países ricos, o término da evasão fiscal das multinacionais, o fim dos paraísos fiscais no planeta, a implantação de legislação trabalhista apropriada e outras formas de controle da globalização, combater as causas da pobreza e seguir essas sugestões de políticas, ainda precisa ser questionadas se estão se dirigindo aos indivíduos que querem fazer o maior bem, salvando pessoas da pobreza extrema com parte dos seus recursos no momento presente, ou se estão se dirigindo aos governos e funcionários de instituições nacionais e internacionais relacionadas à ajuda humanitária. Provavelmente os economistas estão se dirigindo aos governos, e nesse caso não é de mais análise que se precisa, mas de mais poder político, quando as ações custam a chegar e talvez nunca cheguem. Assim, em razão disso, as objeções ao altruísmo eficaz e mesmo as sugestões práticas sistêmicas têm de ser avaliadas em propostas mais específicas e têm de ser comparadas com alternativas.